Olá, bem-vinda a mais um episódio do Carolina Now. Hoje vou falar dos 6 princípios base que regem o método de Pilates. Eles estão presentes em todo o método e em todos os exercícios e temos que tê-los sempre em mente quando praticamos Pilates. Podemos dizer que o Pilates tem, na base, na sua gênese, 3 grandes princípios: o compromisso total do corpo, a saúde integral do corpo e também a respiração. Estes foram os princípios base que guiaram Joseph Pilates na criação do seu método. Durante os anos, fomos podendo dividir estes princípios base noutros e podemos encontrar então 6 princípios. Vamos começar pelo primeiro, que é a respiração. Podemos dizer que a respiração facilita o movimento e que o movimento facilita a respiração. Podemos dizer que a respiração facilita a estabilidade. Podemos escolher o padrão respiratório adequado ao movimento para ter uma maior estabilidade da coluna. Poderemos dizer que a respiração diafragmática organiza o movimento. Esta respiração diafragmática fornece a conexão que transmite forças através de todo o organismo de forma simples e eficaz. A interação de forças que existe entre o soalho pélvico, abdominal e tórax fornece a conexão necessária para a sequência dos exercícios de Pilates e o seu movimento adequado. Vamos colocar a mão sobre o nosso peito e sobre a nossa barriga e vamos fazer um teste. Vamos inspirar em 4 tempos e expirar pela boca em 4 tempos. Portanto, inspirar pelo nariz em 4 tempos, expirar pela boca em 4. Reparem o que é que subiu primeiro, o peito, a barriga, ambos. É isto que temos que ter atenção na nossa respiração. Vamos continuar a fazer o exercício novamente e ouçam as minhas dicas enquanto o fazem. Ao inspirar, expande através dos lobos inferiores da parte posterior dos pulmões. Ao expirar, desliza o teu externo em direção ao púbis. Ao inspirar, abre as costas. Ao expirar, afunila a caixa torácica nas 3 dimensões em direção à pelvis. No Pilates, a respiração tem 2 finalidades. Posição sustentada com uma respiração dinâmica, como acontece, por exemplo, no exercício 100. Respiração direcional para facilitar o movimento, por exemplo no exercício Mermaid, em que fazemos flexão lateral e estamos a respirar mais para um dos lados para expandir essa zona. Podemos dizer então que a respiração diafragmática requer menos esforço, permite um jogo dinâmico dos músculos que vai manter a pressão intra-abdominal estável e ajudar a estabilizar a lombar a quanto dos movimentos da coluna. Podemos então dizer que o movimento facilita a respiração. A extensão torácica facilita a inspiração anterior. A flexão da coluna geralmente facilita a respiração posterior. E a flexão lateral da coluna geralmente facilita a respiração unilateral. Vamos então ao segundo princípio. É ele o alongamento axial ao controle do centro. Um alongamento axial ótimo coloca o corpo numa posição ideal, aumentando os graus de liberdade disponíveis para um movimento eficiente. No Pilates nós falamos de coluna neutra. É uma posição da coluna em que todas as estruturas estão numa posição ideal, ajudando a distribuir as forças de forma equitativa por toda a estrutura. Estabilidade podemos entender como a quantidade de rigidez necessária para a carga prevista. Atenção que para cada pessoa o neutro é distinto e é diferente em cada posição.
Assim sendo, tanto o alongamento axial como o controle do centro fornecem-nos o potencial estratégico para uma maior eficiência de movimento. O alongamento axial fornece o ambiente ótimo para movimentarmos a coluna sem que haja forças negativas de cisalhamento. O controle do centro permite o recrutamento dos músculos da unidade interna, que são eles o soalho pélvico, o transverso abdominal, o diafragma e o multífidos. Relativamente à rigidez em cada exercício, será tanto quanto necessário, mas o mínimo possível. Podemos definir o terceiro princípio como articulação da coluna. Distribuição do movimento é igual a distribuição de forças. Devemos ser capazes de distribuir o movimento dentre os vários segmentos. E isto vai aumentar a eficiência do movimento, diminuir o risco de lesão, diminuir a energia despendida também no movimento. Relativamente ao quarto princípio, poderemos encontrar a organização da cabeça, pescoço e ombros. Numa organização adequada, queremos uma boa integração entre os membros superiores e o tronco. Queremos também uma boa integração entre a cabeça e o tronco. Queremos estabilidade nas nossas omoplatas. Queremos também a possibilidade de manter uma posição escapular ou das omoplatas neutra quando necessário. Alguns aspectos vão facilitar isto, como o relaxamento do rosto, da mandíbula e do externo com a respiração, o aumento da expansão lateral dos ombros e do tórax e a otimização do espaço entre as orelhas e os ombros. A integração entre a cabeça e o tronco aumenta a nossa consciência do mundo através da melhor integração dos nossos sentidos.
quinto princípio encontramos o alinhamento dos membros e o suporte de peso. Podemos dizer que o alinhamento ideal encontra-se quando todas as partes do corpo estão mais próximas do eixo central. Numa organização normal existe um alinhamento dinâmico. Existe também uma congruência das superfícies articulares em toda a amplitude de movimento. Vamos ao sexto princípio, integração do movimento. Mover-nos é desenvolvermos a força da relação dinâmica entre mente, corpo e ambiente. Aqui falamos da integração do movimento de múltiplas articulações em múltiplos planos de movimento. Sendo assim, existem aspectos da tarefa, do ambiente e do indivíduo que vão influenciar o resultado final do movimento. Por exemplo, na tarefa podemos fazê-lo sobre uma superfície estável ou instável. No ambiente, uma boa luminosidade e superfície plana podem facilitar o movimento. E no indivíduo, aspectos de percepção, cognição e corpo podem influenciar a realização da tarefa. A aprendizagem motora envolve, então, mais do que aspectos motores. Envolve adaptar ou encontrar novas estratégias para se mover, sentir e experienciar. A aprendizagem motora emerge então de um complexo de percepção, ação, cognição.